E ontem o democrata Jacaré fez aniversário, 109 anos. Parabéns ao democrata Jacaré. Ontem, inclusive, a gente trouxe aí uma entrevista com o presidente, Renato Paiva, e hoje ele continua falando com a gente. Ele inicia, inclusive, lamentando aí a campanha da equipe na primeira divisão e fala do planejamento futuro. Um abraço, Humberto, turma aí da TV Gerais. Prazer mais uma vez estar falando com vocês. Humberto, a poeira está baixando, né? A dor continua, né? Acho que vai demorar muito para passar. Realmente foi uma campanha desastrosa nossa, né? Por erros diversos aí. Nós até temos feito um balanço a respeito disso. Mas o que eu já até andei falando aí com o pessoal, o principal erro nosso foi montar um grupo sem alma, sabe? Era um grupo de jogadores pouco comprometidos, né? Que não tinha aquele jogador que cobrava no vestiário, apesar de ter jogadores experientes, não tinha esse perfil de cobrança, como tem, por exemplo, o Cassiano, como tem o Rafinha. Mas enfim, agora também não adianta ficar lamentando, nós temos que olhar para frente, né? Ver o que nós fizemos de positivo e de negativo aí nessa passagem curta, né, infelizmente, pela primeira divisão, e pensar no democrata aí para os próximos anos. O presidente fala em desgaste no cargo e deixa indefinido aí o seu futuro no clube. Na verdade, eu estou no meu primeiro mandato, né, como presidente. Eu posso ser candidato à reeleição, não é meu desejo, mas eu já até tinha comunicado aqui para o pessoal, para os funcionários, para o conselho, para alguns torcedores mais próximos, que eu não seria de jeito nenhum. Dei entrevistas, inclusive, falando sobre isso, né? Estamos conversando aqui internamente, existem outros nomes aqui que podem ser candidatos, mas uma coisa é certa, né? O comando da diretoria do Democrata continua com o nosso grupo aqui. Nós não temos intenção nenhuma de deixar o Democrata, ainda que eu também não seja o presidente. Eu vou continuar aqui participando como diretor de alguma área aqui, porque nós entendemos que o trabalho precisa de uma continuidade, né? E a princípio nós temos essa eleição, mas nós convocamos agora uma assembleia de sócios. A Assembleia Soberana, ela pode definir, inclusive, pela extensão do mandato, que é uma das pautas desse edital que foi publicado na semana passada, que seria uma extensão do mandato do Conselho Deliberativo e da diretoria até o final do ano, possivelmente, para a gente preparar com mais calma essa eleição e ver melhor as possibilidades que existem para que o Democrata continue trilhando aí um caminho de reconstrução, que é o que a gente vem pregando desde o início do nosso trabalho, é o que nós achamos que o Democrata ainda vai continuar durante muito tempo, porque existem ainda muitos problemas para serem resolvidos. Ele falou também da possibilidade do clube empresa, embora para ele o momento de instabilidade no mercado financeiro afastou aí alguns interessados. Eu acho que é um dos principais caminhos, se não for o principal, né, essa transformação em empresa e para conseguir investimento, né? Que o clube precisa aí de recursos para sobreviver e para construir essa estrutura que ele não tem mais, né? Que é especialmente de centro de treinamento, para fazer as mudanças necessárias aqui no próprio estádio. Então um dos caminhos eu acho que realmente é esse, de SAF. Eu vejo que a gente tinha até algumas conversas com pessoas interessadas, mas isso esfriou muito nos últimos meses aí, né? Como de resto, acho que o investimento no Brasil ele diminuiu muito nos últimos meses, em função aí eu imagino, dessa instabilidade política, né? Dessa incerteza, na verdade, né? O pessoal querendo saber como é que vai ser daqui para frente com o novo governo, né? Isso gera alguma insegurança, então eu acredito que esse tema SAF ele pode esquentar aí talvez no segundo semestre ou no ano que vem, mas é um dos caminhos, é um desejo nosso, né? E eu acho que é o caminho de clubes do porte do Democrata, né? O Guarani de Divinópolis está fazendo isso lá agora, né? E até um grupo de Divinópolis mesmo que está assumindo a SAF lá.
Agora, se é a solução ou não, aí nós vamos ver no futuro, né? Porque nós estamos vendo aí casos como do Vasco, né? Do Botafogo, do próprio Cruzeiro, que vão ser experiências para a gente. Né? O Vasco e o Botafogo, eu sei que já deixaram de pagar à associação o que eles devem pagar. O do Botafogo, inclusive, o Taylor lá, né? Ele disse que não vai pagar mais porque ele tem que renegociar a dívida do Botafogo, porque quando ele entrou, a taxa Selic no Brasil era de 2% e agora está em 13,75%. Então todo o dinheiro que ele está aportando lá não está pagando nem os juros da dívida. Então, quer dizer, é um negócio complexo, né, que a gente vai ver aí no decorrer dos anos como é que vai funcionar. O América mesmo já é SAF, né, só que ainda não conseguiu investimento nenhum e estava quente aí com alguns investidores, mas ainda não tem. O Atlético também está nessa situação, né? Tem os R lá, os 4R para investir, tem mais um pessoal, mas está todo mundo aí com passo de espera. A própria Justiça Trabalhista tem dado algumas decisões, até em caso do Cruzeiro, que comprometem muito a SAF, porque está responsabilizando também a SAF. Aconteceu agora no caso do Henrique, né, o cabeça de área, que mandou ser reintegrado ao elenco, e ele já parou de julgar, sob pena de multa, etc. e tal. Então são muitas coisas que vão acontecer nos próximos anos aí para amadurecer essa situação de SAF, porque o Brasil não é para brinquedo, não é para amador, não. Aqui o negócio é complicado. Com relação às categorias de base, o presidente lamentou a falta aí de uma estrutura própria para a formação de novos atletas. Nós temos feito um trabalho com as categorias de base. Hoje nós temos sub-15, sub-17 e sub-20, né? O trabalho está sendo feito desde o ano passado, já estamos colhendo alguns frutos. Nós não temos uma estrutura física adequada para isso, né? Nós temos só o campo da arena, não temos um centro de treinamento. Então a gente usa muito outros campos da cidade, nós costumamos usar muito o campo do Cap, o campo do Eldorado, o próprio campo do Eucalipau. Queria até aproveitar para agradecer esse pessoal que nos cede esses campos, né? A gente também procura dar algum tipo de contrapartida sempre que a gente é solicitado, né? Às vezes cortar uma grama. No caso do CAP, inclusive, pagamos uma ajuda de custo lá, né? Porque eles também precisam para dar manutenção lá no campo. Enfim, nós temos feito esse trabalho dentro dessas limitações físicas principalmente, né? E financeiras também, porque isso envolve vários treinadores, né? Preparador físico, treinador de goleiro. Mas temos feito esse trabalho, estamos disputando aí o sub-15 e o sub-17, um campeonato regional aqui. Nesse fim de semana nós até classificamos para a semifinal, eliminamos um time de Betim, tanto no sub-17 quanto no 15. A semifinal vai ser no próximo sábado, aqui mesmo na Arena, né, a partir das 8h45 da manhã, o primeiro jogo às 8h45, o outro na sequência. E o sub-20 também, já pensando no ano que vem, né, no módulo 2 do ano que vem, nós montamos um time para disputar. Já vinha com essa base sendo feita desde o ano passado, mas vamos disputar aí o campeonato amador da cidade, né, e da região, que tem 7 equipes, aliás, 7 cidades representadas, né, 6 equipes de fora. Então nós vamos preparar essa equipe aí para disputar esse campeonato já com gente formada aqui na nossa base, e tomara que apareçam aí frutos aí para a gente já usar eles a partir do ano que vem. Ainda com relação à falta de estrutura, Renato Paiva deixou claro que o recanto do Jacaré, que foi a leilão, é coisa do passado, caminho sem volta. Hoje eu te digo que é praticamente zero, né? O recanto foi arrematado em 2012, né? O pessoal tomou posse, eles alugam lá hoje até para outras escolinhas de futebol, alugam para uma academia também, o salão lá. Aluga um bar também que existe lá para uma outra pessoa. Então lá tem vários locatários. Hoje a propriedade, por meio da justiça, foi transferida para outros arrematantes, né? A possibilidade que teria de usar lá é alugar, né? E fazer lá algumas benfeitorias, porque eu até tive há pouco tempo lá, porque eu tenho amigos que estão lá, né? O próprio Thiago Mancha, que usa a estrutura lá para a escolinha dele, o Hernani lá que cuida do bar. Então a possibilidade que eu vejo é essa, mas nunca conversei com ninguém a respeito disso, nem aqui internamente. É uma possibilidade, até porque nós temos ainda um caminho longo para ter um outro CT, né? Nós temos conversado muito com
com o prefeito do Ilho aqui a respeito disso. Já identificaram até um terreno que pode servir para o Democrata. A prefeitura tem a intenção de nos ceder ele por um determinado período para a gente construir esse CT lá, mas é coisa que eu imagino que seja de médio e longo prazo, não vai ser de uma hora para outra. Então, a princípio, essa estrutura aí vai continuar precária. Por enquanto é o recanto, a arena mesmo e esses campos de bairro da cidade aí que o pessoal nos cede. Renato, o nosso desejo é que você possa continuar liderando aí esse grupo, que não mede esforços a serviço do Democrata Jacaré. Te agradeço, Humberto, pelas palavras, agradeço a todos os espectadores. Eu quero aproveitar, inclusive, para agradecer muito à imprensa, que foi sempre muito parceira nossa, cobrando na hora certa, fazendo as críticas construtivas, né, apoiando muito também na hora que precisava, né? Infelizmente tivemos esse passo para trás aí, mas que, como o próprio Sodelso Socó gosta de dizer, demos um passo para trás para dar outros maiores para frente, né? Agradecer também a todos os espectadores de toda a região, inclusive lá de Paraupeba. Fomos muito bem recebidos lá na pré-temporada, né, em Paraupeba e Caetanópolis, né? Esperamos em breve estar lá de novo, ou com as categorias de base, ou com o profissional. Um abraço grande, agradeço muito e pode ter certeza que nós vamos fazer o que for melhor aí para o Jacaré. O Democrata Sub-20 vai participar do campeonato municipal regional, com início, inclusive, no próximo domingo. A estreia do Democrata será contra o Paraupeba, segunda-feira, em dia 20, na Arena do Jacaré. Esse jogo, horário previsto aí para começar o início, 19h30, com transmissão da TV Gerais.